Mateus capítulo 5 é o texto que nós vamos ler nesta noite. Peço que você abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo e acompanhe a leitura do texto da palavra do Senhor. Se você se interessa por esse tema e quer aprofundar o estudo nesse tema, eu quero recomendar um livro chamado Estudos no Sermão do Monte. O autor é Martyn Lloyd-Jones. A editora Fiel publicou a primeira vez em português em 1984. Esse texto está em português. É um livro tão grosso como a Bíblia, só falando do Sermão do Monte. E muito do que vocês vão ouvir aqui nesta série, você vai encontrar nesse livro com mais profundidade, se você quiser, então, aprofundar o estudo na palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, eu leio até o verso 12. Mateus 5, de 1 a 12, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bem-aventurados. Essas são as bem-aventuranças. Esse é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Nós estudamos a semana passada as duas primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres em espírito. Pobre em espírito é aquela pessoa que é humilde o suficiente para entender que não tem nada, que não é nada, e quando essa pessoa é capacitada pelo Espírito Santo de Deus para entender que tudo que tem veio das mãos de Deus, que não pode oferecer nada a Deus, e mesmo que tenha algo para oferecer a Deus, Deus não precisa, porque Deus é Deus. Quando nós tomamos essa consciência, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós entendemos que até a vida cristã não pode ser vivida com as nossas próprias forças. Aquele que entende que pode levar a vida cristã com a sua sabedoria, com a sua força, com a sua capacidade, ainda não entendeu a vida cristã, ainda não entrou, não deu os primeiros passos na vida cristã. O humilde, o pobre de espírito, é aquele que entende que só pode permanecer em pé se for sustentado pelas mãos de Deus. Se for sustentado pelas mãos de Deus, não pode permanecer em pé por suas próprias forças. E quando o homem entende que não é nada e que não tem nada, quando ele tem essa consciência profunda, ele então está capacitado para receber tudo de Deus. Apenas quando o homem entende que não tem nada, que não é nada, é que ele pode receber tudo de Deus. A segunda bem-aventurança, capítulo 5, verso 4, bem-aventurados que choram. O choro da alma, o choro pela sua condição de pecador, o choro que consegue brotar do fundo da sua alma quando esse homem tem contato com a sua podridão, a sua corrupção, a sua natureza pecaminosa, e ele olha para a sua natureza pecaminosa, vê que o pecado está levando para a sua autodestruição, está destruindo o seu casamento, as suas finanças, a sua saúde física e emocional. Ele olha para si e vê que não tem capacidade para resolver esse problema. Ele olha ao seu redor e vê que
não existe no mundo ao redor pessoas capazes para resolver esse problema. Então esse homem, ele é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para chorar profundamente pela sua situação de pecador. E a Bíblia diz que aqueles que choram pela sua situação de pecador, estes receberão o verdadeiro consolo de Deus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Hoje vamos para a terceira bem-aventurança, no verso 5. Bem-aventurados humildes de espírito, ou os mansos, porque bem-aventurados humildes, porque receberão a terra por herança. Não é? Jesus nos ensina nessa bem-aventurança que quando nós nos colocamos face a face com Deus, contemplamos a grandeza, a santidade, a justiça de Deus e olhamos para nós e vemos toda a maldade que existe no nosso coração e percebemos, temos consciência profunda de que nós estamos muito aquém daquilo que Deus espera de nós, estamos muito aquém daquilo que devemos ser diante de Deus. Então, quando eu faço isso, quando eu olho para isso de maneira muito honesta, muito sincera, eu sou colocado para baixo, eu sou jogado para baixo, não é? Eu sou jogado para baixo. Aqui, quando Deus coloca sobre nós o seu holofote da santidade e mostra quem nós somos, mostra que somos corruptos, mostra que temos entre nós uma natureza pecaminosa e nojenta, a grande questão é como nós reagimos diante de tudo isso, como nós reagimos diante de toda essa podridão revelada pela luz de Deus sobre as nossas vidas. Isso define se somos ou não humildes de espírito, se somos ou não mansos, né? Se somos ou não mansos. Quem é de fato esse indivíduo manso, esse humilde de espírito? É aquele que, quando a luz de Deus bate em sua vida e mostra as suas mais terríveis falhas, esse homem, essa mulher, não se ofende por causa disso, porque ele sabe e tem consciência que ele é muito pior do que aquilo. Quando essa pessoa manso e humilde de espírito, quando alguém o critica, quando alguém se refere a ele ou a ela com palavras horríveis, com termos horríveis, essa pessoa não se incomoda, porque ela sabe que é muito pior do que isso. Quando alguém me critica, quando alguém tenta me colocar para baixo, quando alguém me faz sentir ou tenta me fazer sentir a pior pessoa do mundo, eu olho para essa pessoa e digo assim: sabe de nada, inocente, eu sou muito pior do que isso que você está achando. Eu sou um pobre, miserável pecador, eu sou um pobre, nojento, miserável, depravado pecador. Na verdade, você está tentando me colocar para baixo, mas Deus já revelou no meu coração que eu sou muito pior do que isso que você está dizendo. Mas eu sou um pobre, nojento, miserável, depravado pecador. Eu sou muito pior do que tudo isso, mas eu sou amado por Deus, eu fui atraído pela graça de Deus, eu fui lavado pelo sangue de Jesus e habitarei o céu pelos méritos de Jesus Cristo. Esse é humilde de espírito, esse é manso, não se zanga, não se incomoda com um maltratamento, porque ele sabe que é muito pior do que aquilo que todo mundo pensa dele, porque ele é um pobre, nojento, miserável, depravado pecador, mas, porém, todavia, portanto, amado por Deus, atraído por sua graça, lavado pelo sangue de Jesus e habitará o céu pelos méritos de Jesus Cristo. A Bíblia traz alguns exemplos, segundo Lloyd Jones, sobre quem são os homens da Bíblia, né? Ele apresenta alguns homens da Bíblia que são exemplos de mansos, de humildes de espírito. Ele fala de Abraão, naquele momento com seu sobrinho Ló, ele lhe deu a preferência para o seu sobrinho: escolha o melhor, que eu posso ficar com o pior, não tem problema. Manso, humilde de espírito. Moisés, ele tinha possibilidades incríveis ali no palácio, como filho da filha de Faraó, mas ele renunciou tudo aquilo e ele humilhou-se ao sujeitar-se a Deus
entregou-se totalmente à vontade de Deus para ir para o deserto. Um exemplo de humilde de espírito. Jeremias, ele foi convocado para pregar uma mensagem completamente impopular numa época da história do povo de Deus. Enquanto ele pregava uma mensagem impopular, outros profetas ao redor dele, todos os outros profetas ao redor dele, pregavam e falavam de coisas agradáveis, de coisas gostosas de ouvir, coisas suaves, coisas favoráveis. E por isso Jeremias foi isolado, né? Se negaram a cooperar com ele, se negaram a se unir a ele. Ele ouviu coisas horríveis a seu respeito, falado pelas costas dele, mas mesmo assim, ele cumpriu a missão que foi colocada diante dele. Aqui está mais um exemplo de um humilde de espírito. O exemplo supremo é o do Senhor Jesus Cristo, quando na cruz ele olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Filipenses 2, 5 a 7, a Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a Deus. Esvaziou-se de si mesmo. Humilde de espírito, aquele que não encontra motivo para se orgulhar em si mesmo, para se vangloriar, em hipótese alguma. Se você ver alguém, perceber alguém batendo no peito, dizendo: eu sou bom, eu sou muito bom no que eu faço, desconfie desta pessoa, porque os humildes de espírito não se orgulham de si, não se vangloriam daquilo que faz. Eles não encontram em si nenhuma qualidade para gloriar-se, a não ser aquilo que Cristo fez em sua própria vida. O humilde de espírito é aquele que age como se ele não tivesse nenhum direito. Todos os seus direitos ele delegou a Cristo, o seu Senhor. Ele não tem direito. Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A palavra servo no grego é a palavra doulos, que é a palavra escravo. Escravo, alguém que não tem direito. É o meu Senhor que tem direito sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha morte, sobre o meu tempo, sobre os meus pensamentos. Eu não tenho direito. A palavra doulos, escravo no grego, se refere àqueles escravos que muitas vezes levavam os grandes navios, as grandes embarcações a cruzarem oceanos inteiros, e eles ficavam na parte inferior do navio, eles remavam o navio o tempo todo, eles comiam uma comida ruim, bebiam uma água quente, e ninguém sabia da existência deles, mas eles faziam todo o trabalho duro, e eles nunca eram vistos, nunca eram reconhecidos por esse trabalho. O humilde de espírito é o doulos, é o servo, é o escravo de Cristo, é o escravo do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz 1 de Pedro 2, 21 e 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, que é o Senhor Deus. A Bíblia diz que os mansos, humildes de espírito, herdarão a terra, os céus e a vida eterna. Nos céus, não vai, todos os moradores do céu serão humildes de espírito. Humildes de espírito. Filipenses 4, 13 e 14 diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, com muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda Romanos 8, 17 e 18. Romanos 8, 17 e 18 diz assim: se somos filhos, então somos
herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Em nós será revelada. O manso de espírito, ele vai ter a terra como herança. Ele vai habitar a terra, vai habitar os céus. E os céus vai habitar nele enquanto ele estiver em vida. Bem-aventurados os mansos, os humildes de espírito, porque eles herdarão a terra, diz a palavra do Senhor. Quarta bem-aventurança, diz a palavra, bem-aventurados que têm fome e sede. Digam comigo, fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Todas as pessoas conscientes e saudáveis desejam receber a bênção de Deus. Desejam ser felizes em tudo o que fazem, desejam ser bem-sucedidos em todas as coisas que fazem. Mas o que acontece é que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos da igreja de Jesus, tendo como objetivo maior, como propósito maior, a nossa felicidade. A bênção de Deus para o meu casamento, a bênção de Deus para os meus negócios, a bênção de Deus para as minhas finanças. Olha, eu estou sim me aproximando da igreja, eu quero um compromisso com Deus. Por quê? Porque eu quero resolver o meu casamento. Eu estou falido financeiramente, eu estou doente, depressivo, muito triste, tudo está uma tragédia na minha vida e eu estou buscando a igreja porque eu quero resolver todas essas coisas. Todas as pessoas andam obsessivamente à procura da felicidade e colocam isso como objetivo fixo em sua vida, principalmente na sua relação com Deus. Na sua relação com Deus. Quando nós iniciamos uma relação com Deus, tendo como objetivo fixo, maior, o mais importante, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o nosso casamento, a nossa vida profissional, quando nós colocamos a nossa felicidade acima da justiça, nós podemos procurar desesperadamente pela felicidade, mas todos os nossos esforços serão inúteis e estaremos condenados ao fracasso nessa busca. Porque a felicidade não pode ser trocada pela justiça. E eu quero que você entenda o que é a justiça de Deus. Só podem ser felizes aqueles que não buscam prioritariamente a felicidade. Só podem ser bem-sucedidos aqueles que não buscam prioritariamente a vida bem-sucedida. Só podem ser felizes aqueles que buscam prioritariamente a justiça de Deus. A justiça de Deus. A justiça de Deus. Duas reações muito comuns quando nós falamos do sistema de justiça de Deus para as pessoas. Quando nós dizemos, por exemplo, conforme diz Efésios 2, 8 e 9, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E nós ensinamos as pessoas, nós somos salvos pela graça. O que quer dizer isso? Deus, Ele quer nos dar um presente que nós não merecemos, um presente que nós não podemos comprar, não podemos pagar por Ele. Ele custa muito, Ele custou para Deus o seu único Filho, Ele custou para Jesus Cristo a sua própria vida, mas Deus simplesmente nos dá. Ele quer nos presentear, nos dar, e nós não precisamos fazer nada, não depende do nosso comportamento, não depende de nada, nós só precisamos crer e receber esse presente de Deus. O que nós precisamos fazer para receber esse presente é simplesmente crer no Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como único e suficiente Salvador. Diante disso, muitas pessoas reagem: é muito fácil ser salvo. Eu não imaginava que fosse molezinha desse jeito. Então eu não preciso fazer nada. Não, você precisa crer. Você precisa crer e receber a Jesus como seu Salvador. Mas eu não preciso pagar, eu não preciso dar o dízimo, pagar as ofertas para ser salvo. Não, você traz você devolve o seu dízimo e oferta porque você foi salvo e faz isso por gratidão a Deus. Para ser salvo você não precisa pagar nada, é pela graça. Nossa, por que eu não descobri isso antes? É muito fácil ser salvo.
é muito tranquilo ser salvo. Uma outra reação, quando nós dizemos às pessoas, mas para ser salvo, você precisa, claro, é pela graça, você não precisa fazer nada, mas você precisa ter o caráter de Cristo. A sua vida precisa se amoldar ao caráter de Cristo, conforme descrito nas bem-aventuranças. E a reação das pessoas geralmente isso é impossível para nós. De fácil, muito fácil, passa a ser impossível. Mas é uma obra de Deus no meu e no seu coração. Para Deus não há nada impossível. A salvação só por meio da graça, pela graça, por meio da fé. Não há outra possibilidade. Você não pode comprar, você não pode fazer penitência, você não pode fazer promessa, você não pode fazer nada para amolecer, porque todas essas coisas são moedas baratas para Deus. A salvação custou um preço muito alto, custou o sangue de Jesus derramado na cruz, e Ele simplesmente nos dá esse presente para todo aquele que crê, e você só precisa receber. Mas a partir do momento que você recebe a Cristo como seu Salvador, você precisa estar aberto para ter comunhão com uma igreja bíblica, séria, cristocêntrica, viva, para que através dessa igreja você seja moldado, para que essa igreja seja um instrumento de Deus na sua vida, para que você seja moldado e amoldado ao caráter de Cristo, você se torne parecido com Cristo. Não há nenhuma outra possibilidade de você habitar o céu, se não for pela graça, por meio da fé. Não existe outra possibilidade. Se você passar em uma loja dessas que vende bicicletas especializadas e comprar uma bicicleta daquelas modernas, quadro de alumínio, de carbono, sei lá, essas coisas modernas que tem aí, você passa no posto de gasolina, calibra bem os pneus e chega na sua casa e diz assim: eu estou me despedindo de vocês porque eu estou saindo para uma viagem. Aí o pessoal diz: poxa, você vai aqui no interior, vai viajar uns 50 quilômetros de bicicleta, volta? Não, eu estou indo para a Lua de bicicleta. Eu vou para a Lua. Eu já coloquei a mochilinha nas costas, uma garrafinha d'água, e eu estou partindo para a Lua, estou me despedindo de vocês. A mesma possibilidade de alguém ser salvo fora da graça, que não seja pelo caminho da fé, é a mesma possibilidade de alguém chegar à Lua de bicicleta. Não existe nenhuma possibilidade de ser salvo fora da graça, que não seja pelo caminho da fé. Fome e sede. Duas palavras usadas por Jesus, duas necessidades humanas que ilustram a nossa postura diante do sistema de justiça, do sistema de justiça de Deus. Todo homem, toda mulher precisa ter fome, precisa ter sede por ser justificado por Cristo Jesus. Justificado por Cristo Jesus. Todo homem precisa ter esse como o maior desejo da sua vida, pois o homem que não é justificado por Deus, que não passa pelo sistema de justiça de Deus, ou seja, eu não compro nada, eu não dou nada para Deus, eu recebo pela graça um presente de Deus, recebo isso através do arrependimento, que é o abandono da vida velha, e da minha fé em Jesus Cristo. Simplesmente eu recebo, eu preciso ter sede e fome por esse sistema de justiça, porque se eu não estiver contemplado pelo sistema de justiça de Deus, pesa sobre mim a condenação, porque então eu estarei debaixo da ira de Deus, estarei no caminho da perdição. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aquele que não é contemplado pelo sistema de justiça de Deus está em condenação. A taça da ira de Deus pode se derramar sobre a sua vida, a espada da ira de Deus está sobre a sua cabeça e pode decepar a qualquer momento e condenar essa pessoa para toda a eternidade, para a perdição eterna. Nós precisamos ter sede e fome pelo sistema de justiça de Deus. Sem a justiça de Deus estamos perdidos e condenados, e o único caminho para recebermos a bênção e para recebermos a felicidade, para sermos de fato bem-aventurados, é tendo fome e sede pelo sistema de justiça, de Deus.
Somente o sacrifício de Cristo ali na cruz pôde aplacar a ira de Deus sobre o homem pecador. Deus está irado com pecadores. O pecador é um criminoso diante de Deus. E basta, a Bíblia diz que um só pecado para que você seja condenado, porque Deus, Ele é um bom juiz, Ele é um justo juiz, e Ele não tem o inocente, Ele não tem o culpado por inocente, diz a palavra de Deus. Vamos imaginar que alguém entre na sua casa, um assaltante, um ladrão, um bandido, e assalte você, e aí você reage, e aquele ladrão mate a pessoa mais amada da sua vida, e aquele ladrão é preso, e no momento do julgamento você está lá, e o ladrão está para ser condenado, e o ladrão, o bandido, antes da condenação, ele pede ao juiz a permissão para falar, e o juiz dá a ele a permissão para falar. Ele diz: senhor juiz, eu reconheço, eu entrei naquela casa, eu assaltei aquela casa, eu matei aquela pessoa, mas olha, eu preciso dizer para o senhor que o senhor não conhece a minha vida, não conhece a minha história, o senhor conhece um fato da minha história. Eu entrei, eu reconheço, eu entrei e matei, mas minha vida toda eu fui uma pessoa muito boa, eu ajudei pessoas, eu dei cestas básicas para pobres, eu fiz tantas coisas boas na vida, eu cometi apenas esse crime. E o juiz bota a mão na cabeça e diz: rapaz, se você não me disse tudo isso, eu ia te condenar por essa besteira. Você fez tudo de bom na sua vida e cometeu isso. Olha, se colocar na balança, tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. A maioria das religiões pregam isso, mas o Evangelho de Cristo não. Se esse juiz dissesse: levanta, vai para casa, por causa dessa besteira eu ia te condenar, não conhecia a sua história, vá, continua a sua vida, você diria que esse juiz é bom ou ruim? Muito ruim. Porque um crime só, por um crime só, nós devemos ser condenados pela justiça do homem. E por um só pecado que você e eu cometemos, é suficiente para recebermos a ira de Deus, a condenação justa sobre nós. Somente a cruz de Jesus Cristo pode aplacar a ira de Deus. Deus está irado com você. Deus está irado comigo. Deus está irado com o pecador. A ira de Deus, conforme diz o texto sagrado, a ira de Deus está sobre aqueles que não têm o Filho. Quem crê no Filho tem a vida, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre eles. Esses dias eu ouvi uma ilustração que me parece perfeita para essa situação. Imagine que um meteoro está vindo contra a Terra. Imagine que exista, não sei se existe, mas um meteoro do tamanho da Terra. Venha na direção da Terra, com toda aquela velocidade, ele vai se chocar com a Terra, e a Terra vai virar pó. Mas o propósito, o alvo do meteoro, não é exatamente a Terra, é a sua casa, é a tua vida. O meteoro está focando você é o alvo, ele está vindo sobre a Terra, mas sobre a sua casa, sobre a sua vida, e ele vai estraçalhar a Terra, mas o objetivo é você, e ele vem com toda aquela fúria, com toda aquela violência para se chocar com a Terra e realmente fazer a Terra em pó, né? Destruir completamente, e ela vem se aproximando sobre a Terra para atingir a tua casa, para atingir a tua vida, para acabar com você com toda a violência. E de repente, entre você e aquele meteoro aparece Jesus, e ele abre o peito e diz: pode vir. E aquele meteoro vem para Jesus, e Jesus é estraçalhado. Jesus é estraçalhado, ele morreu em meu lugar, ele morreu em seu lugar, porque aquele que não tem o Filho está debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus é como esse meteoro sobre a vida do pecador. Jesus Cristo se colocou entre você e a ira de Deus. E a ira de Deus foi aplacada na cruz de Jesus Cristo. Jesus Cristo entregou a sua vida para salvar você. Para salvar você. Todo homem, toda mulher em sã consciência, quando sabe que a ira de Deus está vindo em sua direção para destruí-lo, para condená-lo por toda a eternidade, e sabe que Jesus Cristo entrou na frente desse meteoro, e esse meteoro chocou com
peito de Jesus, levando para a cruz, ele morreu, derramou o seu sangue, ele morreu em seu lugar. Qualquer homem, qualquer mulher em sã consciência vai ter fome, vai ter sede pela justiça de Deus, pela justiça de Deus. Filipenses 3, 10 e 11 diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Romanos 5:1, tendo pois sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas somente depois de sermos justificados, de passarmos pelo sistema de justificação de Deus, pelo sistema de justiça de Deus, é que nós vamos encontrar paz, felicidade, alegria, harmonia dentro de nós e com as nossas pessoas que estão ao nosso redor. Não podemos trocar a alegria, a felicidade pela justiça de Deus. A justiça de Deus tem que vir primeiro e depois vem todas essas outras coisas. Mas sendo mais claro, como funciona o sistema de justiça de Deus, pelo qual você deve ter sede, deve ter fome. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Lá no Éden, os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, e ali eles pecaram, ali eles produziram uma separação entre homem e Deus, e nós já nascemos com a natureza nojenta, depravada dentro de nós, afastados de Deus, né? A Bíblia diz em Romanos 6:23, e o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, todos nós estamos afastados de Deus, e o salário, o pagamento que Deus estabeleceu para o pecado, para o pecador, é a morte eterna, é a condenação eterna. Esse é o pagamento que Deus estabeleceu. Mas quando nós somos justificados, passamos pelo sistema de justiça de Deus, somos justificados pela fé em Jesus Cristo, então nós temos tempos de alegria e tempos de paz. Romanos 6:23, a parte final diz, o versículo todo, o salário do pecado é a morte, e a parte final diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O inferno está lá, pronto para receber, não pessoas que pecam. O inferno está lá, pronto para receber pessoas que não se arrependem. O inferno está lá pronto para receber todos aqueles que rejeitam a graça de Deus, rejeitam a salvação pela fé. Está pronto para receber aqueles que entendem que vão se salvar pelos seus esforços, pelas suas penitências, pelas horas de joelho, pelas suas promessas. O inferno está de porta aberta esperando todas essas pessoas. O inferno não foi feito para quem peca, foi feito para quem não se arrepende, para quem rejeita a graça de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5, 17 e 19, diz assim: porque se pela ofensa de Adão e Eva, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa de Adão veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, o ato de Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque como foi pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de Jesus Cristo, muitos são feitos justificados pela fé em Jesus Cristo. Todo homem, toda mulher precisa ter fome e sede por esse sistema de justiça. Tentando ser mais claro para você aqui do templo de casa me entender o que é a justiça de Deus. Jesus Cristo entrou
na frente daquele meteoro, a ira de Deus queria atingir a sua vida, queria acabar com você, esmigalhar você, destruir você. A ira terrível, implacável de Deus estava direcionada para a sua vida. Jesus Cristo entrou na frente e recebeu a ira de Deus no seu peito. Ele morreu em seu lugar, ele morreu na cruz, ele sofreu, ele foi humilhado. E todo aquele que hoje crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o recebe como governante supremo da sua vida. Essa pessoa que crê em Jesus, ele pega toda a sua culpa, toda a sua condenação e coloca através da fé sobre a pessoa de Jesus Cristo. E toda a perfeição e justiça de Jesus Cristo é atribuída ao homem que crê. E a partir desse momento, esse homem se torna justo aos olhos de Deus, justificados pela fé em Jesus Cristo. A partir desse momento, Deus não olha para você mais com a ira. Sabe por quê? Porque Ele vai ver em você a perfeição e a justiça do seu Filho Jesus Cristo em seu coração e em sua vida. E quando você chegar lá diante do Pai para a entrada eterna, Ele vai olhar para você e não vai ver o seu pecado. Ele vai ver a perfeição e a justiça de Jesus Cristo. Ele vai declarar você, mesmo sendo pecador, Ele vai declarar você como inocente ali no tribunal dEle. E Ele vai dizer: venha, filho amado, para o descanso eterno. Essas duas necessidades humanas ilustram muito bem qual deve ser a nossa postura diante da justiça de Deus, entendendo que o meteoro da implacável ira de Deus está vindo sobre a minha vida para me destruir e pode me atingir hoje à noite, me levar para a condenação eterna, para estar ali por toda a eternidade. A ira de Deus pode me alcançar ainda hoje, e diante disso, eu entendendo que tem um problema que está me condenando, me levando para autodestruição, que eu não tenho como resolver esse problema, que não tem ao meu redor ninguém que pode resolver esse problema, então o Espírito Santo de Deus planta no meu coração sede, fome pela justiça de Deus, porque só Ele pode me fazer justo diante do tribunal de Deus. Qual é a nossa atitude quando nós estamos com sede ou com fome? Com muita sede, com muita fome. Você chega em casa, você come pão bolorento, estragado, se não tiver outra coisa, mas você quer matar a fome. Eu cheguei no campo a beber água estragada, com sujeira de gado que passava por ali, com cocô de gado. Eu bebi aquela água porque eu não aguentava de sede. Estava com muita sede, horas sem beber água. Qual é a nossa postura quando nós estamos com sede e com muita fome? A fome chega a doer, você já sentiu isso? Chega, dói, um incômodo, a gente não consegue se concentrar no trabalho, não consegue fazer nada, o pensamento voa, a gente começa a ter alucinações com hambúrguer, com um monte de coisa, porque a fome está fazendo doer o estômago. E nós muitas vezes somos impelidos por essa fome, por essa sede, e saímos em busca de um alimento e muitas vezes nem medimos o custo para ter aquele alimento. É essa atitude, similar a essa atitude que devemos ter em relação à justiça de Deus. Assim como o alimento físico sacia a fome do corpo, a justiça de Deus sacia a fome e a sede da alma. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu creio que podemos orar agora para que o Espírito Santo de Deus plante essa sede e essa fome no seu coração. Você que acreditava que podia ser salvo porque você vem à igreja 3 vezes por semana,
Você que acreditava até hoje que podia ser salvo porque você fez uma promessa de andar tantos quilômetros a pé no sol, de subir uma escada, de fazer isso. Você que acreditava até hoje que podia ser salvo porque você traz o seu dízimo e a sua oferta. Desculpa decepcioná-lo, mas isso é migalhas para Deus. A única moeda que pode pagar o preço da salvação é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E a única forma de você alcançar, de você habitar a terra, de você ser plenamente satisfeito, é você ter sede e fome da justiça de Deus. Você precisa ter fome e sede por ser justificado pela sua fé em Jesus Cristo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A palavra satisfeitos é muito simbólica, muito significativa. Você pode sair daqui satisfeito nessa noite, mas não satisfeito no seu estômago. Talvez você passe na cantina, come uns pastéis, mas a sua alma pode sair daqui satisfeita. Pense na palavra satisfeita. Pleno, completo, sem nenhuma outra necessidade. A sua alma pode sair daqui satisfeita, porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, diante da exposição da Tua palavra, possa plantar sede e fome no coração do meu amigo aqui do templo e daquele que está em casa também. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa convencê-lo de que ele é muito pior do que ele pensa, de que ele é muito pior do que as pessoas dizem que ele é. Ele é um pobre, nojento, miserável, depravado pecador. Mas nesta noite ele pode ser atraído por Tua graça, abraçado pelo Teu amor, lavado pelo Teu sangue. Ele pode decidir receber a Jesus Cristo e decidir habitar os céus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, plante sede, plante fome pela justiça do Senhor, porque esta é a única forma de realmente sermos bem-aventurados, felizes, completos, satisfeitos, aprovados, prósperos, abençoados pelo Senhor. A única forma é buscando a justiça do Senhor. Fale esses corações aqui, fala aos corações de casa, Pai, em nome de Jesus.